Oi, gente, que maravilha, graças a Deus, Deus os abençoe. Primeiro dia do ano, né? Vamos já começar o ano com chave de ouro, né? A gente vai começar o primeiro dia do ano na presença de Deus. Já tivemos orando hoje de manhã, 5:30 da manhã, lá no templo. E agora estamos aqui. Para aqueles que acordaram, né? Entende, primeiro dia do ano, geralmente as pessoas dormem um pouco mais, dormem um pouco mais tarde, né? Então acabam tendo uma dificuldade de acordar, né? Acabou tendo a coincidência aí, né? As pessoas têm mais dificuldade de acordar, que dormiram mais tarde, enfim. Mas nós estamos aqui no propósito, e eu quero desafiar, pelo menos vocês que estão comigo por enquanto, que a gente siga junto até o final do ano, orando e pedindo a Deus que seja bom conosco esse ano. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude. E caso para esse ano estejam programados, planejados, propositados para nós dificuldades, né, desafios, que o Senhor nos dê condições de vencê-los, suportá-los, né, e superá-los, né? Isso, então, que nós possamos fazer essa nossa parte aqui. Senhor, estamos te buscando. Então, olha para nós e nos ajude a vencer. A nossa reflexão do ano, ela vai começar com uma frase do dia maravilhosa. Muito boa mesmo, é pertinente. Diz assim: o que Pedro, o apóstolo Pedro, São Pedro, não se tornou andando com Jesus por 3 anos e meio, ele pôde tornar-se a partir do dia em que o Espírito Santo foi derramado. O que o apóstolo Pedro não pôde se tornar andando com Jesus por 3 anos e meio, ele pôde se tornar quando o Espírito Santo foi derramado. Rapaz, muito interessante. São duas realidades em relação ao apóstolo Pedro, né, e aos seus colegas de colegiado, né, que a gente pode dizer. Primeiro, Pedro era iletrado, né? Pedro e os seus amigos ali, tirando talvez Mateus, um ou outro, é gente que mal sabia ler, sabia o básico de leitura, né? Era gente de pouca informação. Que bom, você já vindo, Sarinha. Vamos ver se esse ano a gente fica sempre junto até o final. Vamos ver se a gente vai junto até o dia 31. E aí, o que acontece? Eu lembro que uma vez um pastor falando que antigamente alguns pastores, né, algumas igrejas mesmo, algumas entidades, elas eram contra a pessoa estudar. Era contra a pessoa ter estudo, ou seja, estudo acadêmico normal, na época até ensino médio. Se a pessoa tinha ensino médio, essa denominação não aceitava que a pessoa se tornasse pastor. E se fizesse teologia, então, aí o mundo vinha abaixo, porque na visão dessas pessoas, a pessoa que é estudada, ela não deixa o Espírito Santo falar, ela vai falar pela inteligência dela e não pelo Espírito Santo. Já mostra o que realmente essa pessoa também não tinha estudo, né? Essa denominação foi formada em cima com esse problema, né? Por quê? Porque o apóstolo Paulo estudou na melhor faculdade daquela época. O apóstolo Paulo teve o melhor professor da época, ele estudou aos pés de Gamaliel. Então, isso foi uma bobagem que a gente percebe. E um dos argumentos que esse pessoal dessas denominações usavam era que Pedro era analfabeto e se tornou apóstolo Pedro. E eu lembro que um pastor disse o seguinte: Pedro não estudou em faculdade nenhuma, mas ele estudou 3 anos e meio com o melhor mestre que teve, né? Então, para saber de Jesus, realmente você não adianta querer fazer engenharia para saber de Jesus. Não adianta você querer fazer medicina para saber de Jesus. Não adianta você querer fazer marketing para saber de Jesus. Para saber de Jesus, você tem que andar com Jesus. E Pedro andou com Jesus e aprendeu de Jesus e com Jesus estando ali pessoalmente. Mas tem uma coisa que o Espírito Santo fez com Pedro que andar com Jesus não resolveu, que é transformar o Pedro, mudar o Pedro. Se você vê o Pedro
andando com Jesus, ele é para frente, ele é atiçado, mas ele não dá muito pitaco nas questões teológicas, doutrinárias, ele não tem muita coragem de se tornar um vice-professor ali. Assim que o Espírito Santo desce, Pedro se torna o primeiro pregador do Evangelho. Pedro se torna um pregador sem parar. Ele se torna o maior pregador do Evangelho. Quando o Senhor Jesus diz que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, o que o Senhor Jesus estava dizendo era exatamente isso. Pedro seria o maior pregador do Evangelho da igreja até Paulo chegar. Né? Pedro vai ser o que vai fundamentar, o Espírito Santo vai usar para fundamentar a igreja. Então a gente pode resumir essa nossa fala de hoje dentro da seguinte ideia. Se você quer saber de Jesus, você tem que andar com Jesus. Se você quer transformação na sua vida, você tem que deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Que nós possamos usar essas duas ferramentas poderosas de transformação do ser, o Mestre Jesus amado, o nosso Salvador, e o Espírito Santo, que é capaz de nos moldar e de nos mudar. Eu vi uma frase antigamente que dizia que Deus não usa vaso quebrados, né? Deus não reforma. Deus não reforma a vida, tá, gente? Deus não reforma a coisa. Deixa eu dar uma mexidinha aqui, deixa eu dar uma... Deus faz tudo novo e de novo. Ano novo, vida nova, alguém já disse, Deus faz tudo novo. Quando a gente canta aquele cântico, quebra a minha vida e faz-a de novo, quer dizer, Deus não vai ficar colando cacos, Deus não vai ficar fazendo cola, quebra o espírito, vai ficar colando o espírito. Não, Deus faz uma vida nova. Quem vai agir na sua vida para te dar uma vida nova em 2016 é o Espírito Santo. Então, que nós possamos pensar. Eu fico imaginando o Pedro, né, conversando com o Espírito Santo, dizendo: eu preciso mudar tanto, eu sou muito afoito, eu falo rápido demais, a minha resposta é bate-pronto, eu quero primeiro fazer. Imaginando Pedro conversando com Deus: eu sou muito estabanado, eu sou muito assim, assado. E o Espírito Santo dizendo: não, mas você quer ser mudado? Então, vamos procurar a sua transformação. E você, né? E nós? O que é que há em nós que a gente quer mudar para 2026? Eu quero parar de ser ansioso, aflito. Eu quero parar de ser problemático. Eu quero parar de ser briguento. Eu quero parar de ser tapado, tem gente que é tapado, depois o mundo acontece. O que eu quero parar, eu quero ser mais esperto, eu quero prestar atenção. Vou te dar uma sugestão para você incluir na sua nota de coisas aí para você desenvolver esse ano. Eu quero ser mais espiritual. Eu quero não só ir à igreja, mas eu quero orar mesmo, mas eu quero ser mais espiritual mesmo. Eu quero ser menos preso ao temporal e mais preso ao eterno. E por que é tão importante que você peça isso? Isso a gente aprende com Jesus. É porque quanto menos ligado ao temporal a gente for, menos valor a gente vai dar a essas coisas da temporalidade, sabe? Menos a gente vai sofrer por perder coisas que são do tempo. A gente está sofrendo, às vezes, demais porque está perdendo coisas que não têm tanto valor assim. A gente deveria estar preocupado por perder coisas espirituais, encontros espirituais, oração, contato com Deus. A gente deveria estar preocupado com isso. E não ficar preocupado em perder coisas terrenas. Essas coisas terrenas, elas só valem aqui na Terra. Então, peça a Deus para você ser mais espiritual. Isso vai te dar mais paz. Isso vai te dar mais tranquilidade. Isso vai te dar mais aquela visão. Deus deu, Deus levou. Deus deu, Deus tomou. Deus sabe o que faz. Vamos buscar mais espiritualidade para a nossa vida. Então, ande com Cristo, mas deixe o Espírito Santo te transformar. O texto de Salmo 51 ainda, Salmo 51, e agora o Salmo 51, o Salmo 51, 7, a parte B, diz assim: lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Vamos começar o ano assim, pedindo ao Deus
e ao Espírito Santo: Senhor, purifica-me do meu pecado. Não deixa eu entrar o ano com um monte de defeitos, defeitos intelectuais, defeitos temperamentais, defeitos comportamentais. Vamos pedir ao Espírito Santo para corrigir isso, e que a gente tenha um ano 2026 muito gostoso, muito abençoado, muito feliz para todos nós, muito bem sucedido para todos nós. Temos um 2026 que chuvas de bênçãos caiam sobre nós. Vamos orar. Oh, meu Deus, a palavra do dia hoje foi muito boa, foi muito bonita, Senhor. A palavra do dia hoje, ela disse que o que Pedro não se tornou com Jesus em 3 anos e meio, ele se tornou quando o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo está sobre nós. O Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo habita em nós. Ó Espírito Santo, nos ajude então. Nos ajude a não sermos tão ansiosos, a não sermos tão preocupados, a não sermos também tão desleixados, às vezes descuidados, até com as coisas espirituais, até conosco mesmo. Às vezes a gente descuida com o nosso corpo, sabendo que o nosso corpo é a ferramenta que o Senhor vai usar para a glória do seu nome, para o Senhor ser cultuado. O Senhor vai usar a nossa voz, vai usar a nossa mente, nossa inteligência, nossas pernas, os nossos braços, a nossa disposição, a nossa língua, os nossos olhos. O Senhor vai usar-nos para como veículos para levar o evangelho. Então, Senhor, cuida de nós, ajuda-nos e ensina-nos a cuidar do nosso corpo, a cuidar de nós mesmos, a cuidar, alimentar bem, dormir bem, também cuide do nosso coração, para que a gente possa, Senhor Deus, amar bem, amar direito, amar como convém, porque o coração cheio de amor é um coração mais feliz, é um coração mais sensível, Senhor, e é sensível também ao teu próprio amor. Ó Senhor, lava-nos, tira de nós, que nós possamos tomar um banho agora, espiritualmente, e que nesse chuveiro espiritual possa estar indo para o ralo tudo de ruim, toda a sujeira de 2025, para chegarmos e entrarmos e seguirmos em 2026 totalmente limpos e puros. Que no ralo possa descer, do chuveiro possa descer agora todas essas coisas que a gente trouxe, todos esses pesos, toda essa lama que 2025 nos impregnou, e que possamos começar alvos, brancos, leves, alegres, esperançosos, Senhor. Estou muito esperançoso esse ano, meu Senhor, que o Senhor vai fazer grandes coisas em nossas vidas, coisas boas. Estou muito esperançoso, Senhor, de que esse ano a nossa igreja vai ser uma igreja mais feliz, os nossos irmãos serão mais felizes e nós iremos realizar grandes coisas para o Senhor, e o Senhor vai realizar grandes coisas na nossa vida. Cuida de nós, meu Deus. Que essa palavra profética seja uma profecia para todos nós, e que não desanimemos de te servir na tua casa, na tua obra, e que neste horário nós possamos ter esse encontro contigo. Obrigado por tantas bênçãos, e que 2026 seja realmente esse ano precioso para nós, Senhor. Eu peço assim para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente. Começamos bem. Vamos ver se a gente aguenta resistir o ano todo? Vamos? Vamos ver. Anota aí no seu calendário. O primeiro dia já foi. Risca aí, ó. Calendário. Risca aí, ó. Primeiro dia já foi. Que Deus te abençoe. Então te espero amanhã na sexta. Um abraço. Feliz 2026. Graças e paz. E tchau.